Olá, meus irmãos, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do nosso Deus. Eu quero também convidar aqueles que estão em casa, aqueles que nos acompanham através das redes sociais, e dizer a você que é bom tê-los conosco. Estamos aqui para cultuar o nosso Deus e queremos que você acompanhe o culto e cultue conosco mesmo de sua casa, deixando sempre o convite para que você esteja conosco, mesmo sabendo o momento em que o Brasil, o país, o mundo está vivendo, mas sempre vou deixar o convite para que você venha nos conhecer. Estamos aqui na Rua Canadá, número 211, em frente à Praça da Cidadania. Somos a Igreja Peniel e você sempre será bem-vindo neste lugar. Que Deus abençoe você, abençoe a sua família, e aqui estamos sempre orando por vocês. Que Deus abençoe a cada irmão que já chegou, que Deus abençoe aqueles que estão a caminho para que possam chegar em paz. Vamos fazer uma oração e vamos entoar alguns louvores ao nosso Deus. Pai, nós estamos diante de Ti e queremos nesta noite mais uma vez dizer muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, por todas as coisas que o Senhor permitiu acontecer neste dia. Obrigado, ó Pai, porque nós sabemos que todas elas estão de acordo ao Teu querer e estão no Teu controle. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor fique conosco, pois sem o Senhor, a nossa estadia neste lugar é só uma reunião social. Mas a presença do Senhor estando conosco, então todo o sentido da festa é mudado. Por isso eu te peço, venha estar conosco. Quero dizer ao Senhor Espírito Santo que Tu és bem-vindo neste lugar. Eis aqui as nossas vidas, eis aqui os Teus filhos, e o Senhor tem liberdade para operar em cada um de nós. Abençoe, ó Deus, abençoe aqueles que não poderão estar presentes. Abençoe, meu Senhor, as famílias enlutadas, aquelas que perderam os seus entes queridos neste momento de pandemia. Senhor, nós sabemos que o nosso vocabulário fica pobre, nossa fala, ela torna-se pequena demais. Por isso eu peço que o Espírito Santo do Senhor possa confortar os corações. Pai, abrace aqueles que perderam os seus entes queridos neste momento tão difícil. Senhor, e nós colocamos nas Tuas mãos este culto, os louvores que serão entoados em Teu nome, nós colocamos diante de Ti e pedimos ao Senhor que direcione, Senhor, a palavra nesta noite, que a palavra do Senhor, ela venha falar aos nossos corações. É o que nós Te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvemos ao Senhor. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará,
ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem. Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Deus cuidará de ti. Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Onde a noite escurecer, você viu Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me secar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me
conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Dessa oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus, louvamos ao nome do Senhor. Pastor Reginaldo nos traz uma palavra? Amém? Aleluias. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe cada vida nesse momento. Estamos alegres e felizes por mais uma vez estarmos na casa e na presença do Senhor. Eu convido os irmãos para abrir a Bíblia no Evangelho do Senhor, segundo escreveu João, capítulo de número 2. O título é As Bodas de Caná, da Galileia. Palavra muito conhecida das nossas vidas, mas eu tenho algumas revelações da parte de Deus através dessa palavra. Quero louvar a vida do pastor Jorge por essa oportunidade, e quem encontrou pode estar lendo comigo, amém? O primeiro versículo diz assim: ao terceiro dia realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos foram também convidados para as bodas. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que queres comigo, se o meu turno ainda não é chegado? Então a sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. E ali estavam 6 talhas de pedra para colocar água, conforme o rito da purificação dos judeus. E em cada uma delas cabiam 2 ou 3 cântaros. Jesus lhes disse: enchei de água estas talhas. E as encheram até em cima. Então Jesus lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água feita vinho, sem saber de onde era, ainda que os serventes que tiraram a água o sabiam, chamou o esposo. E ele disse-lhe: todo homem serve primeiro bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior. Mas tu conservaste o bom vinho até agora. Com este sinal, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um dos primeiros milagres que Jesus fez quando iniciou o seu ministério. E é um dos milagres que fala muito com a família. Nós ouvimos muito falar sobre a transformação da água em vinho, muito bem falada em todas as igrejas, uma passagem muito conhecida, mas Deus ele tem grandes revelações para falar conosco através dessa palavra. Essa palavra ela não fala somente do milagre em si que foi realizado, mas ela tem algumas verdades para nós aprendermos essa noite. E o primeiro ponto que nós devemos observar é que nesse local haviam
3 divisões. A primeira divisão é o lugar onde estava a mãe de Jesus e os convidados de primeira linha. Na segunda divisão estava Jesus, os discípulos e outros convidados. E na terceira estava as pessoas que não aparecem muito, pastor Jorge. Os serventes, as pessoas que ajudam, mas que os nomes não são mencionados. E nós vamos aprender muita coisa aqui, dentro desse texto. É interessante que o mestre Sala, lá no finalzinho desse capítulo, ele fala que todos têm o costume de dar primeiro o bom vinho e guardar o inferior para suprir a falta de outro. Mas no final, quando o Senhor transforma, ele chama Jesus e fala para ele: todos servem primeiro o vinho inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. O vinho, meus irmãos, para nós que servimos a Cristo, ele não simboliza o álcool, ele vai simbolizar a alegria. E também, em uma outra linha de pensamento, ele vai simbolizar os prazeres da vida. E é interessante que a mãe de Jesus estava entre os convidados de primeira categoria. Dentro da tipologia, nós poderíamos aqui fazer uma separação entre o átrio, o lugar santo e o Santíssimo, porque foi dividido em 3 partes. E Maria estava no lugar de honra, mas ela não podia fazer nada. Assim como muitas pessoas hoje estão ocupando um lugar de honra, ou estão dando o lugar de honra para outras pessoas, mas não podem fazer nada. É interessante, meus irmãos, que o lugar que Jesus estava, e ele vai, quando a sua mãe procura ele para falar que o vinho havia acabado, Jesus fala para ela assim: mulher, o que queres comigo? Se o meu turno ainda não é chegado. Havia vários turnos, pastor Jorge, que eram divididos. Os turnos funcionavam da maneira seguinte: os primeiros convidados faziam o primeiro turno, os segundos convidados que estavam na categoria de Jesus faziam o segundo, e os demais, que eram as pessoas que não tinham muita importância ou nome de convidados, entravam no terceiro turno, no último, na rapa da festa. E Jesus estava entre o paralelo, no meio do primeiro e o segundo. E é por isso que ele menciona, quando Maria vai chamá-lo, em dizer a ela: mulher, o que queres comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque não era a hora dele, era a hora do primeiro turno. Então a sua mãe, ela vai procurar os convidados da terceira categoria, que não apareciam na festa. E ela vai dizer o seguinte: fazei tudo o que ele vos disser. Há uma má interpretação nesse versículo, quando dizem e dão glória para a mãe de Jesus. Mas Maria, ela vai fazer um papel que uma mãe faz. Olha, filho, acabou o vinho, a festa está parada, o que nós podemos fazer? E Jesus fala com ela que não era a hora dele. Jesus estava batendo papo, meus irmãos, para vocês terem uma ideia, nesse momento em que sua mãe o procura. E aí ela vai até os outros convidados e fala assim: fazei tudo o que ele vos disser. É interessante na obra e na igreja do Senhor
que muitos que estão sem aparecer, na hora que vai ter uma grande festa, um grande evento dentro da igreja, é eles que vão fazer a parte principal. Não do movimento, né, da aparência. Eu estava ouvindo a irmã falar do teatro, mas atrás do teatro tem um grande desenvolvimento. São as pessoas que não aparecem. Mas em uma festa, essas pessoas são indispensáveis. Imagina na virada do ano, houve aqui uma confraternização, e se os cozinheiros faltassem no dia, o que iria acontecer? Haveria a festa do mesmo jeito, mas não na mesma proporção. E é interessante que essas pessoas aqui, menos importantes, vão fazer o papel fundamental, porque haviam ali 6 talhas de pedra, e eles, os serventes, que foram procurar essas talhas para que o Senhor pudesse fazer o milagre. E por que, meus irmãos, 6 talhas de pedra? Já se perguntou, pastor? Por que 6 pedras? Porque a 7ª é para Deus. A 7ª é o descanso. O 7 simboliza a perfeição. Então, o evangelista aqui, ele vai destacar a 6. Porque a 7, depois de haver feito um milagre, Jesus descansa daquela obra. Até Deus, ele precisa repousar. E o que nós aprendemos aqui? Jesus, ele tem que estar no centro das nossas vidas, como ele estava aqui, entre o paralelo entre a primeira e a terceira categoria. Mas quando faltou o vinho, quando faltou a alegria, vamos trazer para os nossos dias, para a nossa família. Se está faltando alegria na sua família, dentro do seu lar, dentro do seu convívio familiar, ou no seu trabalho, onde você vai ganhar o seu pão, você precisa convidar o Senhor. Não que você não tenha Jesus, você já tem Ele. Mas muitas das vezes, as situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, ela vai nos privar de conhecer o Senhor em sua excelência. E o Senhor está nos ensinando aqui, no capítulo 2 do Evangelho de João, que Ele tem que estar no centro. Por que, meus irmãos, que Deus ele fala muito de centro? Porque o centro é o balanceamento. Se você colocar aqui 3 partes, e colocar uma aqui e outra aqui, ele vai ficar meio suspenso no meio. Mas quando você coloca algo no meio, ele traz o equilíbrio. Jesus quer te dar equilíbrio, meu irmão. Jesus quer equilibrar a sua vida. O Senhor, Ele quer equilibrar a sua casa. O seu lugar de convívio é um lugar abençoado por Deus. E muitas das vezes, o importuno, o adversário das nossas almas, ele quer entrar no meio da nossa casa para tirar o balanceamento. E muitas das vezes nós temos que fazer como Maria fez. Nós temos que ir lá e incomodar o Senhor. O Senhor estava descansando, não era a hora dele ainda. Mas Maria entendeu que aquela hora era a hora para o Senhor trabalhar. Como que está a sua vida hoje? Você que está nos acompanhando atrás dessa tela. O Senhor manda eu te perguntar. Como que está a sua vida dentro das 4 paredes? Como que está a sua vida conjugal? A sua vida com os seus filhos? Com os seus parentes? Se ainda não está, meus irmãos, 100%, não completou ainda, eu quero te fazer um convite nessa noite, para que você venha chamar o Senhor,
para estar no centro da sua vida. Nós devemos nos lembrar de uma serva do Senhor que estava orando no templo. Essa mulher, ela era acometida por outra mulher, o nome dela é Ana. E por muito tempo, Penina, ela zombou de Ana. Penina tinha alegria, ela tinha dado filhos a Eucana. E Ana faltava algo na vida daquela mulher. E é interessante que Ana sempre acompanhava o marido nas apresentações quando ele ia oferecer o sacrifício que os sacerdotes faziam anualmente. E imagina a situação que Ana se encontrava. Porque nessa época, meus irmãos, do Antigo Testamento, as mulheres que não geravam, que não davam filhos, elas não tinham muita importância. Porque eles faziam questão de dar sequência na linhagem, principalmente com filhos homens, que iam levar a semente adiante. E por muito tempo, Ana teve que presenciar o seu convívio familiar, a sua companheira, né, ali do seu esposo, Penina, zombando dela. A Bíblia não fala, meus irmãos, mas nós imaginamos. Se hoje já é um problema, né? Hoje não tem condição de um homem ter duas mulheres, porque Deus, ele não permite. Foi proibido. Lá no Antigo Testamento mesmo, na lei de Moisés. E se nessa época já era difícil, imagina hoje. E então Ana, ela resolve fazer uma oração fervorosa com o Senhor. Ela desce no templo, ora fervorosamente, e Eli entende que Ana estava embriagada. Olha só, o sacerdote, ele acha que Ana tinha bebido. E quando ele vai até ela, Ana fala: olha, eu não me embriaguei, mas eu estou cheia do Espírito e do temor do Senhor. E aquela oração de Ana, ela incomodou os ouvidos do Senhor Jeová. A tua oração, meu irmão, ela incomoda, ela chega, ela sai desse céu. Aqui nós temos 3 céus: o primeiro, o segundo e o terceiro é a morada do Senhor. Quando você ora de todo o seu coração, a sua oração, ela rompe essas barreiras. Ela rompe as potestades malignas que muitas das vezes trabalham para impedir que a tua oração ela rompa. Mas quando nós descemos, nos humilhamos na presença do Senhor e colocamos a nossa vida à disposição dele, a nossa oração, ela tem um rumo certo. Aleluia. E Deus, ele ouve a oração do justo. Talvez nós começamos esse ano sem esperança, nós começamos um ano difícil, com muito desemprego, com muita morte, muitas famílias estão enlutadas, mas Deus, ele está conservando as nossas vidas. E isso é motivo de nós nos embriagarmos da presença do Senhor, do vinho novo. Aleluia. Eu quero fazer um convite para você nessa noite, que está aí nos ouvindo nas redes sociais, para que você se encha do vinho novo. O vinho velho já foi. Agora é a hora do vinho novo entrar na minha e na sua vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos convidar o Senhor para tomar o centro das nossas vidas. Nós precisamos convidar o Messias para tomar o lugar em nossa casa, que muitas das vezes não está sendo ocupado por Ele. O Senhor deixa um recado para nós nessa noite. Deus, ele quer fazer o milagre. Deus, ele quer fazer o melhor. Mas quanta resistência há, pastor Jorge? Quanta resistência há para que
o Senhor cumpra em nós o seu querer. Há muita resistência, meus irmãos. Tem muitas pessoas que sabem aonde você vai chegar, aonde Deus vai te levar. Aleluia. Aonde os lugares que o Senhor vai permitir que você chegue para representar Ele. E por isso a nossa luta ela é diária. Mas a cada manhã que o Senhor permite a vida às nossas almas, nós devemos renovar as nossas vidas, como o Senhor, Ele transformou a água em vinho. Aleluia. Era o momento, era a oportunidade que Jesus tinha para ser reconhecido como o centro. Aleluia. Há 2000 anos atrás, o Senhor fez esse milagre, e hoje ele continua sendo realizado na minha e na sua vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida, meus irmãos, e no nosso dia a dia. Muitas coisas são provas que Deus vai enviar, mas muitas coisas também é para que você venha despertar o Mestre. Você já despertou o Senhor essa semana? Aleluia. Você já chegou até Ele, bateu nos ouvidinhos dele e falou assim: Senhor, lembra daquilo? Às vezes nós esquecemos, meus irmãos, das coisas que o Senhor nos prometeu, mas Ele não se esquece. E no momento certo, nós temos que descer com carinho na presença do Senhor. Não como muitas pessoas fazem por aí: eu vou colocar o Senhor na parede. Irmãos, isso é conversa fiada. Deus, Ele não se permite ser colocado na parede. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é soberano. E a sua misericórdia, ela é sobre as nossas vidas. A Bíblia vai nos dizer mais um mistério: as talhas foram cheias até em cima. Por que que não faltou, meus irmãos, um espaço para ser preenchido? Elas foram cheias até a boca, até o limite, porque o Senhor, Ele tem que tomar o todo em nossas vidas. Aleluia. O Senhor tem que tomar não só a nossa casa e a nossa família, mas Ele tem que tomar tudo. A partir do momento que nós entendemos que o Senhor é a primícia em nossas vidas, nós entramos na dispensação do reino. Aleluia. Quando nós entendemos que nós não somos mais nada sem a presença dEle, aí o Senhor, Ele se torna grande nas nossas vidas. Não que Ele não é, mas é a porta que nós abrimos para que o Senhor, Ele estenda as suas mãos e venha operar o milagre na minha e na sua vida. Quando nós começamos a nossa caminhada, meus irmãos, nós ouvimos tanta coisa, é tanta novidade, que às vezes a gente fica até como anestesiado. Mas no correr do tempo, a gente vai crescendo com Cristo e vai aprendendo que nem tudo aquilo que dizem é aquilo que é. E o Senhor, Ele vem nos ensinar essa noite. O quê? Que Ele é aquele que tudo podes. E Ana, ela teve o privilégio, naquele dia, quando ela orou e falou: Senhor, se o Senhor ouvir a minha petição, eu prometo que vou entregar ao Senhor a minha bênção. Mas o interessante, meus irmãos, da oração de Ana, fazendo um paralelo aqui com a transformação da água em vinho, é que Ana enxergou uma necessidade, pastor, ali no templo. Ana enxergou uma grande necessidade. Os filhos do sacerdote Eli estavam sendo propensos ao pecado. Eles estavam se desviando da verdade. E Ana, ela enxergou. E é por isso que ela vai orar e vai dizer assim: Senhor, se o Senhor abrir a minha madre, eu prometo que trarei o meu filho
e entregarei ao serviço do teu templo. Irmão, isso aí causou um alvoroço no céu. Quando essa oração chega aos ouvidos do Senhor, há um barulho ali, porque era o que o Senhor estava esperando daquela mulher. E nós sabemos que Samuel, ele vai ser ali, depois de Eli, o sacerdote do templo. E Samuel vai ser um homem que vai carregar o governo teocrático, sacerdote, profeta e juiz. Deus, Ele não quer te dar pouca coisa. Deus, Ele quer dar coisa boa para nós, meus irmãos. Deus não tem pouquinha coisa, rapa de tacho. Deus tem coisa boa para entregar à sua igreja. Aleluia. E a igreja, ela é uma joia rara. Entendam isso, meus irmãos. Não é pregar positivismo, não é nada disso, mas é saber aquilo que o Senhor tem preparado e guardado para nós. Em certa feita, os discípulos perguntaram para o Senhor: Senhor, o que ganharemos nessa vida para te servir? Eis que nós largamos tudo. Largamos tudo para te servir. E o Senhor olha para eles. Eu creio que Jesus ficou até alegre, né, falar isso. Falou: olha, nesta vida 100 vezes mais. E no futuro, a vida eterna. Irmão, andar com Deus é novidade de vida. Aleluia. Andar com Deus é ganhar, não é perder. Às vezes nós perdemos, mas para o Senhor nos ensinar. Talvez você perdeu alguma coisa e foi perguntar para o Senhor: Senhor, mas por que isso? É porque aquilo não seria bom para a sua vida. Deus tem coisa melhor para te entregar, meu irmão. Deus tem coisa boa para entregar na minha e na sua vida. Só basta nós cumprirmos esse papel de chamarmos o Senhor e convidar Ele para tomar o centro das nossas vidas. Eu já vou me encerrar porque já é 8h30 e o pastor Jorge também vai falar. Mas que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa alcançar cada vida e alcançar os demais irmãos que não estão aqui fisicamente, mas estão do outro lado aí acompanhando esse culto. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Aleluias. Queridos, às vezes a gente passa por algumas provas e ela parece não ter fim. Ela, quando dá uma semana, a gente fala assim: se o Senhor não resolveu, eu não vou te servir. Você que sabe, né? Mas pensa Ana, quando nasceu o primeiro filho de Penina, até o dia que Deus a visitou, o primeiro filho de Penina já tinha 26 anos. Foram 26 anos de prova, de afronta, de luta, de humilhação. Mas a Bíblia tem alguma história dos filhos de Penina? Mas Deus estava preparando um juiz, um profeta e um sacerdote para Ana. Nunca vi ninguém pregar sobre os filhos de Penina, mas todos nós pregamos sobre o filho de Ana. O que quer dizer isto, Alex? Não é que Deus está demorando, Ele está caprichando. É diferente. Ok, amados. 1 de Reis, ou 2 de Reis, capítulo de número 3. 2 de Reis, capítulo de número 3.
Então Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Versículo de número 17. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis, vós, o vosso gado e os vossos animais. Amém? Eu ia dar sequência no assunto que eu comecei na terça-feira. Terça-feira nós ensinamos sobre a festa dos tabernáculos, quando Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então eu trouxe a história desde o princípio. Eu trouxe um pouco do tabernáculo. E o assunto de tabernáculo, ele não termina, ele não tem fim. Ele é tão rico, ele é tão lindo. Eu passei um ano ensinando sobre o tabernáculo para uma moça, para uma jovem senhora daqui de Mococa. Eu estava em Ribeirão Preto. Eu passei um ano falando sobre o tabernáculo. E não é falando no culto de terça, era todos os dias. Todos os dias. E eu achei lindo, porque é quando a gente ensina que a gente aprende, né? E aí eu me apaixonei. Eu sou apaixonado por tabernáculo, ou pelo tabernáculo, né? Mas aí Deus me inspirou esta palavra nesta noite. E como o tabernáculo você pode subdividir os textos, nós vamos falar sobre o tabernáculo noutra ocasião. E hoje eu gostaria que você pegasse a mensagem que você ouviu, igual eu, guardasse num cantinho especial. Eu devia ter falado primeiro, né? Porque aí eu não passava vergonha depois. Então, mas eu não fui sábio. Mas tá bom. Deus abençoe, pastor. Deus continue abençoando-o. E nós estamos em um momento aqui de revolta. É interessante que as brigas grande parte das brigas que nós vemos em Israel, ela é por conta de impostos exorbitantes. Vê que Salomão, a gente conhece o lado bom de Salomão, mas poucos sabem que Salomão ele construiu o templo tão famoso, que não foi ele que construiu, foi o povo, porque ele tirava imposto exorbitante do povo e construiu o templo. E quando ele terminou de construir o templo de Salomão, não o do Edir Macedo, ele continuou cobrando os mesmos impostos exorbitantes, e assim, nisto trouxe um pouquinho depois a divisão do reino de Israel. Você vê o tanto que foi grave a situação, né? E aqui, quem estava reinando até então era Acabe. Quem se lembra de Acabe? Acabe, ele foi aquele camarada que não vigiou no seu casamento e casou-se com uma mulher que servia a outros deuses. E é interessante que a nação dela, a nação que ela servia, deu um presente de casamento para ela e para Acabe. Deu a eles 450 profetas.
que veio dar problemas para eles, para todos sempre, amém. Né? Então, assim, como o pastor falou um pouquinho sobre família, é muito interessante nós escolhermos com quem queremos casar ou com quem vamos casar. Porque, a priori, nós falamos que casamento é uma bênção. Ele é uma bênção quando os dois estão direcionados. Esse casamento mal feito de Acabe com Jezabel trouxe muitos malefícios para a nação. Levou a nação a adorar outros deuses e trouxe aquela miséria toda. Entra Elias em cena, faz aquela chacina toda. Isto só porque Acabe olhou para Jezabel e disse: não, é esta e pronto. Né? Então, e aqui, nesse texto, quem está reinando é o filho de Acabe. Tanto é que quando eles procuram por Eliseu, Eliseu lembra e fala assim: por que você não vai buscar os profetas da tua mãe? O que vem atrás de mim agora? Vai buscar os profetas da tua mãe. Está aqui no texto, né? Que a gente não leu tudo. Mas quando eles revoltam por conta destes impostos, eles dizem assim: se não melhorar, se não cair, se não baixar, é igual ao Brasil. No Brasil, a gente trabalha de janeiro a março só para pagar imposto. Só para pagar imposto. Só que naquele tempo, eles revoltavam e partiam para cima, eles brigavam de verdade. Nós não, nós vamos aceitando, né? A gente vai criando trabalhos extras. Não dá, mas a gente vai fazer um bico, e a gente vai indo, né? Vai indo e vai trabalhando só para 3, 4 meses para o governo e ninguém se levanta. Naquele tempo era diferente, eles partiam para cima, eles partiam para briga, eles brigavam. E eles disseram: vamos então juntar aqui os reis que estão revoltados e vamos guerrear, vamos ganhar isso na briga, porque não dá para continuar assim. E eles então juntam os seus pelotões e saem para a guerra. Sai 3 pelotões para a guerra contra os moabitas. E é interessante que a Bíblia ela vai dizer no Novo Testamento que quando nós queremos edificar uma casa, nós precisamos primeiro medir a fundura do bolso e saber se nós vamos ter condições de começar e terminar, ou se vamos parar no meio e causar escândalo às pessoas. E é interessante que em todas as coisas na vida, nós precisamos analisar antes. Em todas, no casamento, no emprego que eu quero mudar de emprego, na atividade se eu quero mudar de atividade e tudo. E aqui eles estavam indo para uma guerra. E quando saíam para a guerra, eles não sabiam se iam voltar dentro de um dia ou dentro de um ano. E é óbvio que eles saíam e tinham que se prover de comida, de água. Tanto é que ia um gado com eles, que era o alimento deles durante a guerra. Eles estavam levando um gado com eles. Mas eles estão caminhando. E estão caminhando no deserto. Eu nunca caminhei no deserto. Mas eu sei que existe o povo que já é treinado nisto. Por exemplo, os beduínos. Os beduínos, é óbvio que todos sabem disto. Beduíno não vê água. Eles tomam um banho na vida. É o dia que casa. E não banha mais. Já sei que você não sabia. O beduíno é assim. Mas eles vivem no deserto. As beduínas também, viu? Eles vivem no deserto. E são acostumados com o calor do deserto, acostumados com o frio do deserto, são acostumados com tudo, igual outros povos que são acostumados no deserto. Mas não são todos os povos que têm esse costume. E aqui, eles saem para a batalha e saem no meio do deserto.
E a Bíblia vai nos falar no texto que eles estão caminho de 7 dias, caminhando no deserto para encontrar o inimigo. Então, tinha a pessoa que ela ia só levando o mantimento de provisão. Parava-se de tempo em tempo, fazia-se as comidas, comia, alimentava, descansava e continuava caminho da morte. E as pessoas, eles tinham no seu particular a termolar, a aguinha gelada. Mas tinha um cidadão que chamava rancheiro, que ele era responsável por levar a carga de água, porque durante a viagem pode ser que a água particular venha a acabar. E então eles iam precisar de água. E isso acontece no 7º dia de caminhada, no meio do deserto. Acabou a água de um cidadão e ele chegou no rancheiro e disse: acabou a minha água, você pode suprir a minha necessidade? Quer dizer, pode encher o meu cantil, pode encher o meu carote, você pode encher. E ele diz: pois não, vamos lá. E quando ele abre o reservatório que estava no lombo do burro, não tem água. Não tem água. Aí abre do outro lado, não tem água. Abre o do outro animal, não tem água. E eles percebem que estão 7 dias de caminhada, longe de casa, não dá para continuar sem água e não dá para voltar sem água. É interessante que, preste atenção, que o nosso corpo, ele necessita muito mais de água do que de alimento sólido. Eu admiro o trabalho do Alexandre, que a gente começa a ministrar, chega um copo de água. É ele, é o Alexandre. Mas eu nunca vi ele trazer um bife de contrafilé. Nunca vi. Mas traz água. Traz água. Porque nosso corpo necessita de água. Mas eles estão agora no meio do deserto, 7 dias de caminhada, e descobrem que estão sem água. Não dá para voltar, porque quem consegue ficar 7 dias agora sem água? Voltando para casa. Também continuar para enfrentar o inimigo. A Bíblia diz que eles estavam no meio do caminho, era outros 7 dias caminhando sem água. E eu encontrar o inimigo todos desnutridos. Então eles param no meio do deserto e começam a coçar a cabeça. O que vamos fazer? Qual é a nossa saída? Não temos mais esperança. E alguém tem a ideia e diz: não tem um profeta por aqui que possa nos instruir? O que é interessante, amados, é que as pessoas não gostam de crente, não suportam o evangelho. As pessoas, se pudessem, iam morar em outra cidade, mas quando a correia aperta, eu conheço um crente. Eu conheço um homem que vai na igreja. Eu conheço uma mulher que vai na igreja. Já viu quando tem alguém quebrando tudo lá na casa do cidadão? Quem é que chama? Os crentes. Alguém sabe onde mora um crente por aqui? Então, nesse momento, nós somos lembrados. E disseram assim: não tem nenhum profeta por aqui para nos instruir. Alguém disse: eu sei onde mora um profeta, e não está muito longe. Quem é? É Eliseu, o que deitava água nas mãos de Elias. Quer dizer,
o que servia a Elias, o discípulo de Elias. E o nome Elias fazia as pernas dos caras tremer. Quando falava Elias, então já tinha o currículo de Elias. E quando disse, é o discípulo de Elias, eles disseram, então vamos até ele. Analise você, que eles não estavam com o carro importado. Eles estavam no lombo de burro e de camelo, no deserto. O povo, você já viu aquela situação que a pessoa está bem, ela tem uma célula cancerígena que resolveu manifestar. Ela está bem. Aí você vai no médico, o médico dá o diagnóstico e a pessoa não vigia, chega e fala. O que acontece com a pessoa? Ela estava bem até aquela hora. Não é muitos dias ela morre. Porque alguém chegou e falou que ela está doente. Até que as pessoas pensavam que estava tudo bem, mas quando disse, acabou a água, o psicológico falou, vamos morrer, não tem o que fazer. Então eles começam a se preocupar com a situação, esquecem até a guerra, e começam a se preocupar com a situação. Os envolvidos, os linhas de frente, os cabeças, os reis, disseram, vamos procurar então o homem de Deus. E saem, deixam o pelotão, os pelotões ali, e saem à procura de Eliseu. A Bíblia não fala quanto tempo eles andaram, mas andaram para ir até a casa de Eliseu. E quando chegam até Eliseu, você lembra quando o rei da Síria foi até Eliseu? O Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, que ele pensava assim, não, Eliseu vai sair, vai pôr a mão na cabeça, vai falar, lepra, sai. E Eliseu nem foi atender ele, só falou assim, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. É esse mesmo Eliseu. Ele não era sociável. É aquele cidadão que a primeira profecia dele foi matar os caras que chamou ele de careca. É ele. Lá vai o calvo, sobe calvo. Ele faz aparecer 2 ursas e come os caras. Matou os meninos. Então, aí eles chegam na casa de Eliseu. E Eliseu olha para aqueles caras e fala para Jorão. Agora é que ele fala para Jorão, por que você vem atrás de mim? Sua mãe não trouxe 450 profetas de lá? Por que você não vai procurar os profetas da tua mãe? E aí Josafá, que era crente, oi irmão, a paz do Senhor, tudo bem? Eu só vou atender vocês por causa de Josafá, senão eu nem abri a porta para vocês. E eles contam para o profeta como se o profeta não soubesse. E ele escuta e diz assim, ok, eu só vou profetizar se me trouxer um tangedor. Isso é, se me trouxer alguém que toca. Pensa, que situação. Não, se vocês trouxerem alguém que canta, alguém que toca, eu profetizo, senão o problema é de vocês, não é meu. Eles voltam de onde eu não sei e vêm para o acampamento outra vez. É lógico que alguém gritou, e aí, o que foi que ele falou? Qual é a boa nova? Qual é a notícia? E ele fala assim, tem alguém que sabe tocar e pelo amor de Deus. Mas por quê? Ele não profetizou, ele não falou nada. Ele falou que só profetiza se tiver um tangedor, se tiver alguém que toca. Tem alguém que toca? Alguém levantou, falou, então vamos para lá. E aí tudo que a gente espera é que as coisas aconteçam num passe de mágica. O cidadão chega, não sei quantos hinos ele fez o cara cantar, eu não sei. Tá bom, chega, você nem toca muito bem, tá bom. E aí a profecia dele foi extensa.
Ele diz assim: volta lá no exército e faz cova no meio do deserto. Pensa, eu não sei, mas Deus tem um negócio com isso de abrir poço, de abrir cova, né? Ele manda Jacó abrir um poço. Jacó levou 20 anos para abrir um poço. 20 anos. Se bem que está lá até hoje dando água, né? O poço de Jacó. Está lá até hoje. Aquele lugar que a samaritana encontrou com ele. É naquele mesmo poço. Aí quando Abraão separa de Ló, Ló vai para os lugares que faz divisa com Sodoma e Gomorra, o lugar que agradava a sua vista. Abraão fica no meio dos pedregais e Deus fala assim: abre poço aí no meio das pedras. E Abraão fala para os seus trabalhadores: vamos abrir poço aqui. Abraão, você está doido? Não, vamos abrir poço, vai dar certo. Tem coisa, amados, que na nossa visão não funciona. Porque nós temos uma ótica, nós temos uma maneira de enxergar, nós temos uma maneira de analisar. Deus tem outra. E eu costumo dizer que Deus é só na contramão. Com Deus é o pobre que tem sucesso, com Deus é o pequeno que vence o grande, com Deus é tudo na contramão. E na nossa ótica, a água do rio vai para baixo, na de Deus vem para cima. E daí? E daí? Abraão, abra o poço que, se você abrir o poço, eu dou a água. O que isso quer dizer? Não importa o quanto o negócio é difícil, o que importa é obedecer. Eu fico pensando, meu pastor, se eu fosse o servente naquela festa de casamento, eu ia ser o cara mais murmurador. E eu ia falar para o meu companheiro que estava comigo assim: cara, esse negócio não vai funcionar. Eles vão bater em nós. E talvez o outro dissesse assim: qualquer coisa a gente fala que foi aquele cara que mandou e pronto, vamos embora. Sempre tem um que anima, né? Vamos. Se não der certo, fala que foi ele que mandou. Mas pensa, eu vou buscar água e dá para pôr beber. É sempre na contramão. Mas quando ele manda é melhor obedecer. Ok, aí ele fala assim, vai lá no meio do povo e manda eles abrir cova no meio do deserto. Pode abrir cova à vontade. E diz para eles que amanhã não vai ter vento, não vai ter chuva, mas vai vir água, e a água vai encher os poços. É surreal. Agora pensa se é você um soldado que está caminhando para a guerra sem certeza que volta vivo. Agora você está destinado a morrer antes de chegar na guerra. Aí você está com fome ou com sede, você está vendo burro cair morto porque não tem água para ele beber, você está vendo soldados desnutridos cair morto porque não tem água para beber, e aí chega um cidadão e diz assim, a ordem é esta, é para abrir cova aí no meio da areia do deserto. Você já se aventurou a abrir poço no meio da areia? Fazer uma cova no meio da areia? Já aventurou fazer isto? Você tira uma pá, desce 3, 4 pá em cima. Você está compreendendo? Agora eles estão cansados, debaixo do sol de 50 graus, no meio do deserto, sem água, e tem que trabalhar. Vocês acham que todos trabalharam? Vocês acham que todos abriram poços? Os mais inteligentes, acredito que disseram assim, mano, vamos lá, vamos juntar nós 10 aqui, vamos, a gente dá conta. Uns falou assim, bom, eu vou, sabe aqueles que dizem assim, de tanto o pastor falar, eu vou na igreja hoje. Entendeu? Aquele que chegou na areia e fez assim.
Minha parte eu fiz. Mas teve aqueles, Alexandre, que falou assim: vamos juntar nós 10, vamos fazer um piscinão? Vamos. Eu puxo de um lado, você puxa do outro, você puxa do outro, e vamos arrastar essa areia aqui, vamos fazer uma lagoa. Talvez alguém chegue e fale: gente, vocês estão loucos. E aí eu sou universal. E diz assim: e se não der certo? Aí a universal fala assim: e se der? Mas nós estamos todos cansados, nós vamos morrer de tanto trabalhar. Mas se não tiver água, nós não vamos morrer? Então de qualquer jeito nós vamos morrer, então vamos arriscar. E alguns arrumaram um jeito de tampar o sol e foram deitar. Não quiseram. Ô, gente, existe profecia, existe profetada. Existe gente que Deus usa, existe gente que usa Deus. Existe gente que o demônio entra, existe gente que entra no demônio. Agora cabe a cada um de nós analisar e saber quem é quem. Todos nós que somos cristãos sabemos quando um homem de Deus fala. Lembro-me de um homem que foi enviado para um campo muito duro. E de noite eles foram orar, ele e a mulher dele, e de repente a mulher, a esposa dele, que sabia que o lugar que ia era muito ruim, e ela trouxe uma profecia. E a profecia, lógico que ela não ia. Era uma profecia falando que os negócios não iam ser fácil e tal. E o marido, o pastor, orou agradecendo: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, meu Senhor, tu és bom demais. Muito obrigado, meu Senhor, porque eu conheço a tua voz, mas eu conheço a voz da minha esposa também. Então nós precisamos saber quando o homem de Deus fala. Precisamos discernir quando a mulher de Deus fala. Apesar de que quem falou com o povo não foi o profeta, foi o rei. Mas pelo sim, pelo não, obedecer é melhor do que sacrificar. Então muitos não foram para a peleja, muitos não aceitaram o desafio de abrir poço, de abrir cova no meio do deserto. O deserto, ele é simbólico, ele tipifica a nossa luta. Ele tipifica a busca daquilo que nós estamos esperando. E às vezes nós queremos algo, mas não queremos abrir covas. Nós queremos alcançar um objetivo, mas não queremos abrir covas. Lembro-me que uma vez tem em Ribeirão Preto um lugar chamado Pico do Mirante. E lá reúnem-se muitas igrejas que oram naquele lugar. E eu fui algumas vezes, então tinha um menino orando naquela oração pentecostalíssima, né? Senhor, tu sabes, Senhor, o quanto eu quero pregar. Senhor, o Senhor sabe da minha vontade, porque a minha vontade, Senhor, eu quando pego o microfone, Senhor, mas o Senhor sabe que eu sou preguiçoso para ler. Então vai plantar batata. Se eu não gosto de estudar, eu não gosto de buscar, eu não gosto de ler, como é que eu vou ser pregador? Compreende? Então aquilo que eu tenho um objetivo de alcançar, eu preciso saber que eu tenho que abrir covas. Eu preciso entender que eu não conquisto nada se eu não abrir covas, por mais difícil que seja. Não existe para Deus causa perdida. Não, eu vou abandonar a minha família, porque eu já fiz tudo o que eu podia. Então comece a fazer o que Deus, comece a pedir para Deus fazer o que Ele pode fazer. Quando esgotar todas as suas condições, é a hora que Ele diz: filho, agora eu vou te carregar no colo. Não existe causa perdida para Deus. Aprenda a abrir covas no deserto com o sol de 50 graus na cabeça, mas abra covas e espera. A tua parte é abrir covas, a parte de Deus é mandar água. Eu quero ser o engenheiro, mas eu não gosto de estudar.
eu não gosto de banco de universidade. Então você vai ser um engenheiro, que meu pai foi engenheiro de cana, mas engenheiro de construção civil ou de outro, não. Meu pai foi engenheiro, trabalhava com engenho de cana. É o máximo que dá para fazer. Tudo aquilo que você objetiva na sua vida, se não abrir covas, você não conquista. Minha família, eu nunca vou conseguir para o Senhor Jesus. Queridos, nós somos do tempo antigo. Eu e mais 9 irmãos, pai e mãe. Eu fui o primeiro. Todos estão na igreja, porque aprendi a abrir covas. Abrindo covas, todos foram alcançados para o Senhor Jesus. Entendamos que nada cai do céu de graça na mão do crente, porque o crente é crente. Não existe um Papai Noel chamado Deus passando com sacolão e falando: hoje eu vou distribuir as bênçãos na igreja Peniel, porque os meus filhos estão no cu. Não. O milagre, a bênção precisa ser provocado, e nós provocamos abrindo covas no deserto. O que é abrir covas? É fincar o joelho no chão e contar para Deus a minha, a tua, a nossa necessidade, até que o negócio flua. Então, os corajosos juntaram um povão e fizeram um piscinão. Não dá para ir sozinho no monte, é perigoso. Vamos juntar 10, 15, 20 e vamos fazer um trem lá. Aí anima um, anima o outro. Mas teve aqueles que não quiseram abrir covas. Teve aqueles que cruzou o braço mais ou menos assim, aquela oração assim: o Senhor sabe todas as minhas necessidades, amém. O Senhor sabe, mas Ele quer que eu me mova. Ele quer que você se mova. Ele quer ver a nossa atitude. Você acha que Jesus não sabia o que o cego queria? Você acha que não? O cara está lá, é cego, o que será que ele quer? Se até eu sei, Jesus não sabia. O que você quer que eu te faça? Está entendendo? Então, a noite veio, o frio veio, os preguiçosos olhavam para aqueles que tinham suado a camisa, suado a farda, cansado, e falavam: ai, seus trouxas, seus bobos. Mas a Bíblia diz que no outro dia escutou um estrondo e as águas veio descendo. Vieram descendo, e aqueles poços foram todos repletos, todos cheios. E então, aqueles que fizeram os seus poços, puderam olhar para aquela situação e fazer assim, ó. Obrigado, Senhor. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor... Os que fizeram piscinão? Vamos nos refrescar no meio do deserto? Nós temos piscina para refrescar. Vamos refrescar. Mas os caras que ficaram folgados: me dá um pouquinho. Por que você não abriu cova? Por que você não abriu? Você recebeu a mesma ordem que eu. Então, meu querido, se você não busca, não tente roubar a bênção que o outro recebeu. Cada um recebe segundo a sua busca, segundo a sua perseverança, segundo a sua obediência, segundo a sua crença. Se eu não creio, então eu não preciso me mover. Mas quando o que crê recebe, eu não posso invejar dele. Ele recebeu porque tudo é possível que crê. Se eu não creio, ele crê. Está compreendendo? Fechando. Não importa o teu problema, o tamanho do teu problema. Não. Resolver o problema não é com você, não é comigo. Eu não sei resolver problema. A minha parte é só abrir cova no meio do deserto em que eu estou vivendo. A minha parte é só fincar o joelho no chão e falar com o Senhor. A parte do milagre é dele, não é minha e não é sua. Isso nós não sabemos fazer, mas ele sabe. Então, não existe
causa impossível para Deus. Amém? Curve a sua cabeça, sentado mesmo. Pai, eu quero te agradecer neste momento, porque pudemos nesta noite ouvir a tua palavra e também tivemos o privilégio de ministrar a tua palavra. Obrigado pela palavra que ouvimos nesta noite. E obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos inspirou. Senhor, estamos diante de ti. E tu sabes, ó Deus, a dificuldade que cada um de nós temos. O Senhor sabe, ó Deus, que cada um de nós temos o nosso deserto. Eu te peço, meu Senhor, que só nos encoraje a abrir covas no meio deste deserto. Eu sei, ó Pai, que o Senhor é o Deus que não decepciona nenhum de nós. Pai, tão somente ensina-nos a sermos daquele que não olhou para a dificuldade, que não olhou para o sol escaldante, mas que entendeu que era para fazer e fizeram. Pai, em nome do Senhor, se conosco no meio do nosso deserto. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Pai, nós estamos indo para casa. Leva-nos em paz, em segurança, que a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que possamos, Senhor, ter uma noite abençoada, uma noite recuperadora, uma noite de paz e de descanso perfeito. Senhor, se tu quiseres, o Senhor pode falar conosco através de sonho, de revelação, pode falar conosco, ó Pai, através de visão. Somos teus filhos. Senhor, assim eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com a igreja hoje e sempre. Todos digam: Deus que vos abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém?